nosso que estás no céu. Abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O nosso palestrante da noite de hoje é o senhor Geraldo Campete, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, atuando na área de divulgação doutrinária. É também coordenador da FEB Editora e apresentador dos programas Entre Dois Mundos e Livros que Iluminam, ambos transmitidos pela FEB, além de autor, editor e esperantista, o qual abordará o tema Espiritismo e Vida, Tempo de Regenerar. Senhor Geraldo Campete, a tribuna é sua. Queridas, queridos, amigas, amigos, irmãs e irmãos, muito boa noite. Amigas, irmãs e queridas, amigos, irmãos e queridos, boa noite. Boa noite. A espontaneidade é realmente uma conquista. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade de estarmos aqui nesta festividade espiritual, começando esta semana de tantas realizações, indubitavelmente, em que todos nos sentiremos envolvidos, protegidos, amparados, acolhidos, com a oportunidade do estudo, do esclarecimento, de informações importantes, não apenas cognitivas, para sabermos, mas principalmente para sentirmos, e com esse sentimento buscar a nossa transformação, que é exatamente o objetivo da doutrina espírita em nossa vida. Queria agradecer o convite que foi realizado, parabenizar esta casa pela organização desta semana tão importante para o movimento espírita, agradecer a presença da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, na figura aqui do nosso querido Naldo, e dizer também do abraço que a gente compartilha com vocês da Federação Espírita Brasileira. Uma honra para nós estarmos aqui hoje. Madre Teresa de Calcutá, entrevistada certa feita, cerca de 20 perguntas, 2 delas que nós conseguimos responder, e eu gostaria que vocês participassem, porque o entrevistador foi muito assim perspicaz, e ele fez uma pergunta um tanto quanto evidente, que a resposta é tão óbvia que cada um de nós sabe. E perguntou o seguinte: qual o melhor dia? Não respondam, por favor. E depois ainda perguntou qual a melhor hora. Não respondam, por favor. Vocês já sabem a resposta? Qual o melhor dia? Qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Olha só, é tão intuitivo, tão genial, que todos nós sabemos que o melhor dia é hoje, que a melhor hora é agora. Isso tem um significado extremamente relevante, porque significa que hoje é a oportunidade que nós temos de fazer o melhor ao nosso alcance. E agora é a melhor hora da gente aproveitar esse tempo de forma qualitativa, tomando a decisão e seguindo em frente naquilo que a gente precisa fazer. O meu papaizinho, com seus 88 anos, quando se despediu desta existência e assumiu o retorno à espiritualidade maior, ele dizia que o espiritismo transformou a vida dele. Porque antes de conhecer o espiritismo, ele era uma pessoa. Depois que passou a conhecer o espiritismo,
se tornou outra pessoa. E eu vou dar uma demonstração disso. Certa feita, ele contou para nós que um jovem, um tanto quanto assim ousado, deu-lhe um bofetão. Sabem o que é bofetão? Praticamente um murro na cara. E quando o papaizinho contou isso para mim, eu fiquei assim, Naldo, Renata, querida mãezinha, eu fiquei indignado, porque eu gostaria de pegar aquele jovem naquela hora e dar um abraço nele. E eu perguntei, papaizinho, mas o que o senhor fez? O senhor levou um bofetão, um tapa na cara? O que o senhor fez? Falar, meu filho, eu apliquei o evangelho. Como assim? Eu dei a outra face. E o que aconteceu? Ah, meu filho, o rapaz começou a chorar. Ele não deu conta. Será que eu conseguiria fazer isso? Será que cada um de nós conseguiria fazer isso? Conseguiríamos. A atuação do Espiritismo na nossa vida é transformadora. É uma atuação tão importante que a gente muda o nosso comportamento, trabalhando vícios que ainda nos sobram e procurando conquistar virtudes que ainda nos faltam. A demonstração da outra face é a oferta do esquecimento daquele que não revida, daquele que não dá o troco, daquele que não ofende, magoa, melindra, daquele que prejudica o próximo, mesmo que ainda ele se sinta magoado, ferido, ofendido, prejudicado. Chegará um tempo em que a gente não mais se sentirá assim, mas por hora a gente se sente. Tem alguém aqui com rancor, com ódio, raiva? Tem alguém com alguma desavença entre familiares, parentes, amigos, colegas de convivência, do ambiente de trabalho? Tem alguém aqui, por favor? Muito bem. 3 pessoas. 4, 5, 6, 7, 9, 18. Isso é para rir ou é para chorar? Porque aqueles que não levantamos a mão, estamos numa boa? Está tudo bem? Ou será que eu não quero admitir? Primeiro passo para a gente resolver qualquer pendenga, vocês falam assim aqui no Nordeste? Pendenga, não é? Isso, qualquer pendenga, pendência, qualquer coisa mal resolvida é a gente admitir que precisa resolver. Quando a gente diz que o melhor dia é hoje, esse dia é o melhor para a gente poder tomar a atitude que a gente ainda não tomou na nossa vida. Uma decisão importante que precisa ser tomada. Alguém está de mal nesse momento com alguém? Não? Não existe ninguém aqui que esteja de mal com ninguém. Não. Quem está falando a verdade aqui? Vocês sabem o que os primeiros cristãos faziam? Como é o nome desta casa mesmo? Irmãos do Caminho. É tão bonito, tão sugestivo, tão assim convidativo, para não dizer convocatório, porque Irmãos do Caminho
eram exatamente aqueles nossos irmãos representantes do cristianismo nascente, da boa nova que surgia, que acolhia na assistência não apenas material, mas também emocional, moral, espiritual, no atendimento fraterno àqueles irmãos em necessidade. Por isso eram os irmãos do caminho, que estavam ali prontos, preparados para ofertar o de que aqueles outros transeuntes precisassem. E o faziam com muito amor. Foi desta forma que Gesiel foi acolhido na casa do caminho, entre aqueles irmãos que estavam no esforço de viver a mensagem nova que surgia para a transformação da humanidade. E Gesiel chega numa situação de extrema necessidade, precisando de orientação, de ajuda, de abrigo, de consolo, de esclarecimento. E ele recebe o acolhimento. Ali estava Pedro. Como Jesus disse, e diria a Pedro: Pedro, tu és? Pedro, tu és? E sobre esta edificarei a minha igreja. Dizem que Pedro teria sido o primeiro papa, assim a Igreja Apostólica Católica Romana admite. Inclusive está lá no... Como é que é o nome daquele país dentro da Itália ali? O Vaticano, é um país, né? O Vaticano. Ali tem na Basílica de São Pedro, não é? Inclusive, ali os restos, como se fosse São Pedro ou Pedro, o primeiro Papa. É a interpretação que eles têm. Por que isso? Porque Jesus confia a Pedro esse trabalho. Porque Pedro, acima de tudo, era um conciliador. Ele enfrentava dificuldades e problemas, mas não deixava de acolher. Quando chega Gesiel, ele o recebe. E, inclusive, vai passar para Gesiel as anotações de Levi Mateus, que eram os rascunhos do evangelho que já estava sendo escrito. E Gesiel, então, tem a informação da mensagem do Cristo. A mensagem consoladora, transformadora, inovadora. E ele é tocado profundamente por aquelas palavras que ele lê e começa a refletir que seria muito realmente especial aquele meigo nazareno, aquele mestre de Nazaré, aquele Jesus a quem reportavam que ele não conhecia. E ele vai passar por experiências marcantes durante a sua vida, de transformação, para dizer a mensagem do Cristo que renova. Como é que é o nome mesmo de Gesiel? Ele ficou conhecido como Estevão. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, assim dizem, embora houvesse também as crianças que foram martirizadas anteriormente, não é isso? Mas Estevão, como aquele indivíduo que passou por um processo de transformação, de mudança, de renovação, sentindo a própria mensagem do Cristo, não só na sua intelectualidade, no seu intelecto, mas no seu coração. Ele, de fato, conheceu, sentiu e vivenciou. Quando aquele jovem bonito, forte, culto, doutor da lei, fariseu, possuidor de profundos conhecimentos acerca da lei antiga, a lei mosaica, conhecia profundamente o Pentateuco mosaico, ele que difundia a mensagem e que inclusive perseguia aqueles que eram chamados os primeiros divulgadores da Boa Nova ou profitentes que acreditavam, ele vai ter com a figura de Gesiel nesta instituição do caminho, a casa do caminho, como irmãos do caminho, e encontra a figura de Estevão.
esse que era irmão de Abigail, que era noiva de Saulo. Estão acompanhando? E aí, Saulo era um exímio divulgador, era um orador por excelência. E naquela oportunidade, ele vai discursar e recebe o discurso de Gesiel sobre a verdade, sobre a mensagem. E Saulo trazia os apontamentos da antiga lei, e Gesiel, com o conhecimento que já estava adquirindo, ele trazia já a mensagem que Jesus, na Boa Nova, estava já colocando para todos, gradativamente. E há uma espécie de argumento e contra-argumento. É como se fosse uma espécie de combate e disputa pelo verbo. Mas Gesiel, Estevão não tinha interesse. Estevão não estava interessado em debater, mas ele queria compartilhar a mensagem. E Saulo, por mais que argumentasse que nunca houvera perdido um debate na sua vida, ele se sentiu humilhado diante de Estevão pela argumentação. Se sentiu derrotado, mas não deu o braço a torcer. Vocês falam assim também? E aí, o que acontece? Ele fica com ódio, fica com raiva daquele outro jovem. E acabou conseguindo o direito pelo Senado, pelas instituições que tinham autoridade, uma carta para poder perseguir. E o primeiro que vai sofrer esta perseguição, porque Saulo tinha que dar o exemplo, foi exatamente Estevão. E ele convida Abigail para que pudesse estar ali assistindo. Aquele momento em que Estevão seria preso e sofreria a punição da pena capital pelo apedrejamento. Pela lei antiga, os mais idosos tinham direito de atirar as primeiras pedras. Então, Gesiel é vítima. Naquele momento, Estevão, e ali Abigail estava a contragosto naquela cena espetacular, mas nada agradável. E ela começa a perceber uma familiaridade. É como se aquele rosto, aquela pessoa lhe fosse conhecida. Era familiar. E ela se dá conta de que aquele Estevão era Gesiel, seu irmão. E ele estava sendo apedrejado até a morte, num espetáculo dantesco que era oferecido pela antiga lei. Ou a crucificação, ou o enforcamento, ou a decapitação, ou o esquartejamento, ou essa forma de lançar pedras. Gesiel estava se desdobrando. Estevão estava partindo. Ele estava desencarnando. E ele avista uma figura a certa distância que ele começa a sentir como se fora aquele que ele não conhecera, mas que ele tivera referência pelos textos das anotações de Levi Mateus. E ele reconhece que ali estava a figura do Mestre da Galileia, de Jesus de Nazaré, que olha para
Saulo, diante daquela cena estúpida e lamentável, e olha com tanta compaixão, comiseração, e ao mesmo tempo um olhar de tristeza, de poderia ser melhor, não precisava ser assim. Mas o Cristo sabia de tudo. E Estevão olha para ele, sentindo aquele envolvimento magnético, e diz: Senhor, não condenes. Porque, Senhor, veja, se ele faz isso tudo por Moisés, o que fará por ti que ainda não te conhece? E quando te conheceres? A gente se dá conta dessa cena, meus amigos? A gente percebe o que aconteceu na narrativa do Espírito Emmanuel, trazendo para nós a obra Paulo Estevão, na psicografia do Cândido Francisco Xavier, na obra publicada pela FEB Editora, o romance histórico. Imagina, houvera sido assassinado, estava diante do seu homicida, e ele ali já pedia compaixão, pedia para que não fosse julgado, condenado. Imagina, Senhor, quando ele lhe conhecer, o que não fará por vós, por ti, por você, Senhor. E aí nós vamos ver o desdobramento desta cena maravilhosa, tão chocante, em que ele é conduzido para um ambiente, abraçado pela irmã, e aí conclui o desprendimento, recebido diretamente por Jesus. A influência da mensagem na nossa vida é transformadora, a ponto daquele que está sendo perseguido ter uma postura diferenciada, inesperada, inusitada. Porque nós estamos geralmente prontos para a briga, para o revide, para o combate. Quando a gente tem uma postura diferente, parece que o opositor fica sem saber o que fazer. Provavelmente nos chamará de covardes, como Alexandre, ou como Gregório, no livro... Como é que é o nome do livro mesmo? Começa com Libertação. Muito obrigado. A obra de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, onde a gente tem na cena final do livro uma expressão maravilhosa. Está Gregório de um lado, com uma espada na mão, e nós temos do outro lado o mentor. Agora quero ver lembrar o nome do mentor. Como é que é? É o Gúbio? É o Gúbio que está em libertação? Todo mundo afirma isso? Mas ele tem dúvida. Se tivesse a obra que é a vida no mundo espiritual, a gente acharia na hora. Pega lá o Gúbio para ver se ele está em libertação, não é? Interessante. Mas ali estava, então, de um lado, Gregório, com a espada na mão, e Gúbio numa postura como que se de lótus, numa cena em que ele cruzava as pernas e se projetava no ar. Dá para imaginar a cena? É como se fosse um duelo de um para o outro. Gregório com uma raiva enorme, com uma espada na mão, querendo brigar, e Gúbio estava o quê? Sereno, tranquilo. E aí Gregório chama de covarde. E o que vai acontecer na cena? Vai aparecer a figura maior
aquele ser que é o mais amorável de todos, cujo amor é inconfundível e resolve todos os problemas, que é o amor de mãe. Aí a mãe se materializa com a parte vocal para poder dizer meu filho. E Gregório, diante dessa circunstância, numa situação em que ele estava tão envolvido com ódio, que quando percebe que era efetivamente a sua mãe, como é que era o nome dela mesmo? Matilde. Você está lembrando bem. Estava ali Matilde, ele não resiste. Ele se entrega ao amor de mãe. E o que acontece no final do livro, vocês vão ter que ler. Porque o spoiler foi até aí, não vai seguir mais. Significa a transformação do indivíduo pelo amor. O Espiritismo é a mensagem do Cristo que retorna. O Espírito de verdade é o próprio Cristo que vem trazer o outro Consolador que foi prometido no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, anotado por João, o discípulo amado, que era chamado amado não porque Jesus o amasse mais, mas era porque dos mais joviais, João era o que mais demonstrava amor. É tipo um tato assim que fica abraçando, beijando, né? Querido. E João escreve as palavras de Jesus. Começando o capítulo 14 do Evangelho, segundo João, que é uma verdadeira epístola, uma carta, uma missiva aos espíritas da atualidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, ou melhor, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito. Vou para vos preparar o lugar e voltarei. O Cristo trazendo para nós a voz do consolo. E ali estavam alguns discípulos, alguns com dificuldade de entendimento, como se fossem crianças perguntando o que vai acontecer. Como é, Senhor? Vai para onde? Como é que a gente pode saber para onde vai? Que caminho é esse, Senhor? Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho da verdadeira vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. E no versículo 15 a 17, vai dizer, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. E quando Kardec está fazendo o trabalho da codificação espírita, como sistematizador, como organizador, como materializador desta mensagem que vem da espiritualidade maior, ele pergunta para o Espírito que estava fazendo toda a coordenação como deveria chamá-lo, e o Espírito diz, chame-me verdade. A verdade, segundo Emmanuel, no livro Consolador, que é o Guia Espiritual de Chico Xavier, o Consolador prometido pelo Cristo. A verdade é a essência da vida imortal. A verdade diz respeito à essência, não à adjacência. Da vida que é verdadeira, que é imortal, não é da existência que passa. Por isso a verdade é atemporal. A verdade é absoluta porque vem de Deus. A nossa capacidade de interpretar a verdade que é relativa, por isso a sua revelação se dá gradativamente, aos poucos. Portanto, verdade absoluta, capacidade de entendimento da verdade relativa e revelação da verdade gradativa. Se dá aos poucos.
Por isso, o primeiro capítulo da Gênese fala do caráter da revelação espírita. Só há revelação quando há verdade. E a doutrina espírita, já no seu nascimento, ela é progressiva, porque coloca exatamente o ponto da revelação da verdade que vai se manifestando gradativamente à medida que a nossa capacidade de entendimento também vai aumentando. A verdade é a essência da vida imortal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do Cristo. Eu vos enviarei outro Consolador. O Consolador prometido pelo Cristo, segundo Manuel Quintão, é a onipresença de Jesus em toda a terra. É Jesus estar presente em todos os lugares, a começar da nossa e do nosso, como está sendo gravado, né? Da nossa e do nosso coração. É manifestar o Cristo dentro de nós. Espiritismo é vida, porque faz parte do nosso cotidiano. Em cada dia que é o melhor dia que eu tenho, quando eu uma vez mais renasço e tenho diante de mim a oportunidade de fazer o melhor ao meu alcance. Não dá para separar o espiritismo da vida, porque vida é valor. Valor é essência. Valor é aquilo que eu cultivo, que eu cultuo, que seja o melhor para mim, no sentido das características, dos recursos, das faculdades, dos talentos que vão me assegurar essa travessia, que vão me dar segurança nesta passagem, neste caminho. Então, o valor é algo que é bom, que me faz bem. Deem um exemplo de valor, por favor. Muito bem. Segundo um otimista ou segundo um pessimista? Qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? O pessimista vai dizer que esse copo está meio vazio. O otimista vai dizer que ele está meio cheio. A diferença é de ponto de vista. E o ponto de vista é uma vista sobre um ponto, já diria Leonardo Boff, o teólogo. E Allan Kardec, no item de número 5 do capítulo 2, quando fala meu reino não é deste mundo, ele traz um texto belíssimo sobre o ponto de vista. Da necessidade da gente estender, alargar, transcender a nossa capacidade de enxergar, de escutar. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo que tenhais olhos de ver. Então, voltando à pergunta, o que é valor mesmo? Dê um exemplo de valor. Oi? Honestidade, gostei, não é? A honestidade é aquela da conveniência, não é? Quando me agrada, agrada você, a gente faz um conluio, somos honestos, né? Mas se a gente puder, a gente dá uma atravessadinha ali, faz uma coisa que não deve. Está certo ou está errado? Está errado? Não está certo. Porque honestidade é um valor moral. E a moral nos diz como a gente deve proceder. E a gente precisa colocar ética nessa moral, porque a ética é o procedimento em si, é a vivência transformadora. Não é só eu saber que está certo, eu preciso praticar o que é correto. Por que o Espiritismo é luz na nossa vida? Porque nos dá o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecimento, verdade, libertação. Conhecimento é a capacidade de interpretar para além da informação. Eu consigo ler e entender, eu estou interpretando. Tem capacidade cognitiva.
Mas a verdade, essa verdade que a gente comentou, que é absoluta porque vem de Deus, eu tenho um entendimento relativo da verdade, ela vai se revelando aos poucos, mas a verdade é atemporal. A verdade é a essência da vida imortal. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que libertação é essa? Das amarras, das pendengas, da inferioridade, das mazelas, dos vícios, para a conquista da honestidade real. Dê um outro exemplo de valor, por favor. Oi? Quem falou, hein? Humildade. Humildade é a principal virtude testemunhada pelo Cristo. Ele começa a estada dele entre nós de uma forma simbólica no nascimento na manjedoura, entre animais. Ele, como príncipe, como rei, poderia ter tudo. Co-criador em plano maior com Deus do planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. No entanto, ele testemunha antes de ensinar, por isso ele é senhor, tem autoridade moral, e por isso é mestre, porque nos ensina, vai trazer o testemunho, a vivência da humildade. Começa praticando a humildade. E essa é a virtude, é o valor no qual todas as demais se baseiam, junto com um outro valor também que é fundamental, que é a bandeira do Espiritismo. Fora da, não há. Repetindo, fora da, não há. Significa que fora da prática do bem não há felicidade. Kardec, luminar, ele nos traz a informação de que caridade é segurança, de que caridade é o amor em ação, de que caridade é a condição essencial para a felicidade. Nós só seremos felizes se formos caridosos. E a caridade é quando enxerga o próximo. É aquela caridade desinteressada, que é paciente, que é tolerante. É aquela caridade que não cobra, que não espera. É a caridade abnegada, que renuncia. É a caridade devotada, que se doa. Essa é a caridade. Ainda que eu falasse a língua de todos os anjos, se eu não fosse e não tivesse amor, eu nada seria. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, trazendo para nós a essência do ágape. E quando Kardec, na sua genialidade de codificador, na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, vai perguntar qual é o sentido, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É uma pergunta que é algo assim impressionante. As questões que Kardec fazia, e Divaldo traz para nós uma revelação, Divaldo Pereira Franco, o abnegado apóstolo do Senhor, ele diz que Kardec estava no nível dos espíritos que deram respostas, mas que alguém tinha que fazer pergunta. E a gente vê como Kardec tinha sabedoria de perguntar. Qual é o verdadeiro sentido da palavra como entendia Jesus, da palavra caridade? Olha, ele quer saber o verdadeiro, não é o falso, desta palavra, desse vocábulo, e é o sentido, não é o revestimento. E ainda como entendia Jesus, ele está pedindo pouco, né? Como Jesus entendia, quando Jesus falava ágape, caridade, amor, né, nas expressões que tinha na língua limitada de pouco mais, salvo o melhor juízo, de 500, não é, vocábulos, o aramaico que Jesus falava. O que estava querendo dizer? Estava querendo dizer que benevolência para com todos, indulgência para com alheias e perdão das ofensas. A senhora é da época do BIP, é? Ai, BIP. Se falar para um jovem hoje, você sabe o que é BIP? Não faz nem ideia, os dois aqui não sabem o que é isso. Não era bom, eu tenho que ser da minha época, porque eu sou dentre aqui todos, eu já estou ali no hall dos mais, não vamos dizer assim, dos mais velhos, não. Nós já estamos virando clássicos, não é assim? Então,
É exatamente o BIP 886, para a gente se lembar. Para quem tem referência disso. Quem não tem, esquece o tal do BIP, que não sabe nem o que é, então não vai. Né? Mas era um aparelhinho que se colocava assim, não era? Você lembra, Naldo? Está lembrando, né? Não é, não, mas ele se recorda. E aí ele apontava algumas coisas, ele dirigia ali uns caminhos, né? Como se fosse assim. Hoje está tudo no celular, gente. Esquece esses negócios tudo, né? Está tudo aí nesse aparelho. Mas é benevolência para com todos, ser bom indistintamente, é ter essa indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, nós sermos tolerantes, compreensivos, pacientes com as imperfeições dos outros, porque nós também somos imperfeitos, e ainda é perdoar as ofensas. Quem é que se sente ofendido aqui ainda? Eu vou fazer pergunta de novo. Quem é que se sente ofendido aqui? Por favor, permaneça como está. Ô jovem, você vai dar um sorriso ou você vai ficar sério assim para sempre, durante toda essa fala? Eu estou olhando para você, você está olhando para mim, isso mesmo. Ela continua séria, muito bem. Está acompanhando, está dando certo? Está tudo bem? Ok? Tá? O que significa, gente, esse perdão? Estevão perdoou? Gúbel perdoou? Jesus perdoou? Estava aprendendo aqui com o Naldo, com o Tato, que a gente andou tendo uma convivência boa nesses dias, né? Vai para lá, vai para cá de carro, e ouvindo os dois falarem, mas como falam, gente? O Tato fala mais. Né? E a Thaís não nos deixa mentir, né, Thaís? E é assim, mas é impressionante as lições, os ensinamentos. E aquela expressão de Jesus, quando ele diz assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É o coroamento de toda uma missão que depois vai realmente se corroborar com a chamada ressurreição, entre aspas, quando Cristo, né, se materializa ali, e primeiro ele se mostra para quem? Para uma mulher. Tinha que ser mulher, porque a mulher tem essa sensibilidade que nós homens, daqui umas 100 encarnações, quando a gente tiver merecimento, né? A gente que é os cabra macho, assim, né? Tudo assim, cheio de... Ai, meu Deus do céu. As mulheres já estão mais sensíveis. Jesus aparece primeiro para Maria de... Ou Maria Má. Seria aquela mulher, meu Deus do céu, com tanto preconceito que a sociedade tinha para com ela. Ela, quando ouve Jesus, ela já começa a se transformar. É uma coisa impressionante. Paulo, quando ouve efetivamente o mestre de Nazaré, na estrada de Damasco, estava com seus soldados, de repente, ali já quase chegando em Damasco, quando ele ia perseguir aquele ancião da Boa Nova, Ananias, ele vislumbra Jesus no resplendor, ouvindo dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele jovem, forte, bonito, corajoso, estava de repente prostrado de joelhos, havia caído do cavalo. E os outros soldados todos ficaram perturbados, retornaram todos, ficou apenas um para poder ajudar Saulo a entrar em Damasco. E ele teve uma coragem transformadora desde aquele momento que tem um contato mais direto com Cristo. Porque ele vai responder ao Cristo com outra pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Haja coragem, haja virtude latente como todos nós temos, mas a disposição para realizar naquele que seria o vaso escolhido por Jesus, que jamais erraria porque onisciente e sabedor de tudo, sabia que aquele seria o grande transformador e seria o exemplo dessa mudança e faria a divulgação da mensagem. O que queres que eu faça, Senhor? E aí a resposta veio, entrarás
Em Damasco, Ananias chegará a ti e será dito: Ananias, aquele que seria perseguido, realiza a operação da fé pela mediunidade curadora e tira as escamas dos olhos de Saulo, que ficou cego diante do resplendor crístico, para já processar na intimidade, na essência, não na exterioridade, a sua transformação. Começou ali. Espiritismo significa vida, porque são esses valores. Vida significa imortalidade. Porque se nós temos sucessivas... Aliás, deixa eu fazer a pergunta antes. Gente, quantas vidas nós temos mesmo? Insuportáveis, como é que é? Incontáveis, exatamente. Gente, quantas vidas nós temos mesmo? Por favor, quem dá mais? Quem dá mais? Apenas uma. Olha, é pegadinha, viu? Apenas uma vida. Porque desde quando Deus nos criou, Ele já nos criou imortais. Já nos deixou o legado da imortalidade, que é a maior herança que Deus nos deu. Nós nunca vamos morrer. É por isso que nesse valor da imortalidade nós precisamos aprender a nos amar desde agora. Porque sabe até quando nós vamos viver conosco mesmo? Até o fim da vida. E sabe quando é que a vida acaba? Nunca. Então o auto-amor, o auto-perdão, a autoconsideração, a autoestima são valores fundamentais, são sentimentos que a gente precisa ter para conosco. Isso não significa ser conivente com o erro, estacionarmos nos nossos equívocos, seguirmos com as ações inadequadas, com a enfermidade espiritual, com a imperfeição. Nós devemos buscar sempre a ascensão. A imortalidade nos dá a perspectiva do que é melhor e a gente tem condições de seguir. Por isso, vida é essa imortalidade que vai dizer que algo segue e que eu preciso cultivar o que é melhor. Quem estou vendo ali é Valdir? Não. Tá bom, querido? O Valdir escreveu algumas músicas e compôs, uma delas é Paciência, né? O Adriano Gomes aqui compôs Súplica a Jesus. O Valdir também fez Como é Bom, não é? Muito bacana. Músicas de cerca de 4 décadas. Confere? Mais ou menos, né? E desde aquela época já vem nos transformando, né? Então, essa imortalidade vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque tem perspectiva que vai além do presente. Vida é doação. A doação é o recado que o Espírito da Verdade, o próprio Cristo, nos dá no item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. No único parágrafo, ele coloca a maneira prática de nós anotarmos na nossa agenda cotidiana, diária, a aplicação das 2 principais virtudes do Evangelho, que são a Quais são? Já falaram aqui. Humildade e caridade. Muito bem. Então, humildade e caridade. Como é que a gente coloca isso na nossa agenda diária? Através de 2 outras palavras que trazem conceitos fundamentais. A primeira delas é abne. Parece Pentecostes, né? Você falando, não está entendendo nada. Abnegação. Aí eu fui olhar, Renato, que era abnegação no dicionário, porque eu não sabia. Vocês sabem o que é abnegação? Desafio aqui, quem sabe o que é abnegação? A abnegação é... A voz da sabedoria já está falando ali, como é que é? Olha, que interessante. Vamos juntar outra palavra para a gente distinguir uma da outra, que daqui para meia-noite a gente encerra, tá?
Então, a abnegação é uma palavra. A outra que o Espírito da Verdade utiliza é devoção. Interessante, mas ele não usou devoção, não. Ele usou devotação. Quase, estamos chegando lá. Vamos daqui para meia-noite a gente conclui. Devotamento. Olha só, devotamento é dedicação, é doação. E qual que é a outra palavra? Abnegação é renúncia. É nós cedermos a vez, darmos a oportunidade ao outro. Então, para nós sermos humildes e caridosos, a gente precisa renunciar e doar. Olha que bonito. Vocês sabiam disso? Eu, há 8 anos aproximadamente, é que vem me estalo assim. E vida é essa doação, é essa renúncia. Vida é amor, que é a caridade, que é o amor em ação. Então veja, Espiritismo é vida. E a gente só consegue se transformar se a gente se regenerar. Muito obrigado. Tema do nosso primeiro encontro desta noite, não é? Primeira palestra. Regeneração. Está aqui em A Gênese, no capítulo 18, quando vai falar exatamente desta geração nova geração, dos tempos que são chegados, dos sinais dos tempos, e vai nos dizer exatamente o Dr. Barry, que aqui anota o Dr. Barry, né? É um nome para você não saber quem ele é, né? Porque é um pseudônimo com certeza. Alguns dizem, inclusive, que não era um homem, poderia ser uma mulher. Olha que interessante. Vai dizer que nós estamos vivendo esses tempos desafiadores da transição planetária. Kardec referenda nessas anotações que o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de transição. Viver em transição significa estar em trânsito. Estar em trânsito é estar absolutamente na zona de conforto, não é, gente? É ou não é? Claro que não. Pelo contrário, quem está em trânsito está sendo convocado a sair da zona de conforto. É verdade, não é? Porque quem está em trânsito está em movimento. E o movimento implica em ação, em disposição, em interesse, em vontade, em perseverança. Da gente sair do lugar enfrentando os desafios da autossuperação. Então, esses são momentos desafiadores de crises, de problemas, de embates, de empecilhos, de dificuldades. Mas todo esse conjunto representa desafio e oportunidade para a gente crescer, para a gente melhorar. A era da transição, esse momento é como se fosse sair de uma margem para outra, de um ponto para outro, sair de Mossoró para Natal, de Natal para Mossoró. São as 2 únicas cidades que eu sei dizer que tem Arati, não é? Como é que tem várias outras? É isso? Ixi, desculpa, eu passei ali por lá também. É porque a gente veio lá de Fortaleza, então tá bom. Então vamos ficar só com Mossoró e Natal, não é? Porque a primeira cidade maior do estado, Renata, é Natal, não é? Natal. E a segunda maior é Mossoró. Então tá bom. As outras todas, tem gente aqui que é do interior, não sei nem dizer o nome. Açu, Paramirim, Parnamirim. Oi? Olha aí, tá vendo? Muito bem. Rio Grande do Norte. Ótimo. Então, por que a gente está falando de cidade mesmo? Quero ver se vocês estão prestando atenção. Então, essa transição, gente, é uma mudança, implica em movimento, isso vai fazer toda a diferença. Eu saio da minha zona de conforto. Geralmente eu tenho resistência na mudança. Eu não gosto de ficar mudando muito, porque a mudança incomoda, vai me tirar da zona de conforto, eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero, ai meu Deus, agora, não é? E aí vem o convite para a regeneração. Só há regeneração se eu me regenerar.
E eu só me regenero se eu nascer de novo. E eu nasço de novo pelas encarnações e reencarnações, que a bondade divina concede a cada um de nós como lei natural, como lei divina. Acreditando ou não na reencarnação, estou reencarnado, mas eu posso me regenerar a cada dia, aproveitando o dia que está à minha disposição, porque esse dia é o melhor ao meu alcance. Eu posso aproveitar a hora que aqui está para dizer que é o melhor momento de eu fazer tudo o que eu não fiz. Então, regenerar-se é como se começar de novo, nascer de novo. Eu adquirir hábitos que eu ainda não tenho, que vão me fazer melhor. Eu me enfrentar nas minhas dificuldades, nos meus vícios, nas minhas mazelas, e exatamente ter a coragem de trabalhá-las para superá-las. O capítulo de número 17 de O Livro dos Espíritos, não, qualquer do Evangelho segundo o Espiritismo, fala do sede perfeitos como Deus o é, não é? Aí a gente vai ler o item 3, o homem de bem. Vocês se lembram do homem de bem? Item 3. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua inteireza. Há algum homem de bem aqui? Há alguma mulher de bem aqui? Aí Kardec elenca 19 características do homem de bem. É aquele que tem fé, que tem confiança, que tem força, que tem coragem. É aquele que não julga. É um monte de coisa, 19 características. E Kardec, didaticamente, como um bom cidadão que quer nos ajudar, ele no último parágrafo ele disse: aqui ainda não estão elencadas todas as características do homem de bem. Pronto. Se você estava entrando num processo de depressão, você decreta logo, estou deprimido. Só que ele vai colocar no item 4, logo na sequência, o verdadeiro espírita, ou o bom espírita. Quando vai conceituar, ele está destacado em letras garrafais ou italizadas, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega em isso. Então, o verdadeiro espírita é reconhecido. Reconhece-se. O verdadeiro espírita é reconhecido. Isso é uma coisa interessante também, porque o espírita ele não sai por aí dizendo que ele é espírita. Ele não sai fazendo propaganda de si mesmo. E nem do espiritismo. Porque o espiritismo não é proselitista. Mas as pessoas vão reconhecendo que nós somos espíritas. Pelo quê? Pelo esforço. Não é que sejamos perfeitos, mas precisamos ser pelo menos esforçados. Então reconhece-se o verdadeiro espírito por sua transformação moral. Regeneração é transformação para melhor. É renascimento, é ressignificação, é reencontro. É a descoberta de Deus dentro de nós. E ainda vai ser reconhecido por esses esforços que emprega em domar as más inclinações, más tendências. E a questão de 909 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se nós já teríamos condições em Valdir, né, de dar um jeito aí para domar as nossas más inclinações, de dar um jeito nessas más tendências. Será que a gente já dá conta? Qual é a resposta que o Espírito da Verdade dá? Sim, nós já damos conta. O que nos falta, frequentemente, é a vontade. Então, a vontade é um valor que é imortal, que é de doação, que é de amor, que significa vida. Eu preciso ter vontade, eu preciso querer, ter disposição, ter interesse, mas eu preciso merecer. Para merecer, eu preciso viver. Quando perguntaram para Chico se ele pudesse deixar uma frase nos balões de todas as cidades, balões a gente fala assim também, quando você está chegando assim pela rodovia, vai fazer a rotatória, né, que tem ali o anúncio da cidade, se pudesse deixar logo na entrada de cada cidade uma frase, qual é que ele diz? Nossa, gente, é isso mesmo? Tanta coisa que Chico disse, Chico me disse, Chico disse, Chico deu até receita, né, para emagrecer, está na internet.
Busca lá. Olha lá, né? Tão interessante. Ele disse o seguinte, esse livro é lindo, lindos casos de Chico Xavier. Ele diz assim, se pudesse colocar uma frase, né, Naldo, né, Renata? Vocês sabem qual é, né? Porque eu ando esquecendo, hein? Ele vai dizer o quê? Ama a Deus e ama o teu próximo. Isso vai resolver tudo. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Todo ser que você pode ajudar. Começando pelos entes familiares queridos, geralmente os filhos, ou os pais, ou os esposos. Lacordaire, na Revista Espírita, dá uma receita de como a gente deve praticar a caridade, elencando ali essa sequência. Espiritismo é vida, tempo de regenerar. Há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher. Hoje nós estamos num tempo de fazer o melhor ao nosso alcance. E todos nós temos essa oportunidade. Por mais difícil que seja, ninguém está sem a possibilidade de fazer o melhor. Como é que eu começo a fazer o melhor? Desde agora, no que eu estou escutando, no que eu estou sentindo, no que eu estou refletindo, eu poder viver essa mensagem no meu dia a dia. E eu queria começar isso aqui hoje com vocês, pedindo, quebrando o protocolo e encerrando as minhas palavras, pedindo para que todos se levantassem e pedindo um voluntário para vir aqui. Vem aqui, mamãezinha, comigo, que a gente possa ficar de frente um para o outro assim, ok? Por favor, em dupla, vamos fazer. Todos nós juntos. Escolha uma dupla, pode ficar todo mundo junto, rapidinho. E a gente sentir, olha só, vamos colocar a nossa mão no ombro. Isso. Olha lá. Coloque a mão no ombro do nosso, né, interlocutor, ok? Vamos dar como se a perna um pouco à frente, como se fôssemos dar um passo, mas a gente não dá o passo. Só a perna à frente. Ok? Todo mundo? E aí a gente olha nos olhos, com tudo que a gente tiver de melhor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, o nosso desejo mais sagrado de amar esse próximo que está à nossa frente. E com esse sentimento elevado, que é a expressão do amor no mais alto grau de fraternidade, a gente completa o abraço. Agradecemos. Agradecemos ao senhor Geraldo Campete pela brilhante palestra proferida na noite de hoje. E perdoa os nossos pecados.